Olá, pessoal! Hoje vamos abordar um tema bastante interessante, que são algumas perguntas que quando eu indico a cirurgia de enuclear uma próstata com laser, os pacientes eles ficam muito preocupados. E a primeira coisa que eles me perguntam é o diâmetro do aparelho que vai passar pela sua uretra. Muitos se assustam quando eu mostro algumas gravuras, algumas fotos ou até mesmo filmes, mostrando como é a cirurgia. Você quer saber um pouco mais sobre essa questão? Me acompanhe aqui. Fique aqui um pouquinho que você vai entender isso tudo direitinho e com certeza você vai ficar mais aliviado e até mesmo mais seguro. Pois bem, a cirurgia de enucleação endoscópica da próstata foi um grande achado, teve um impacto muito positivo na resolução do problema das próstatas aumentadas. Os pacientes eles começam a ter uma dificuldade muito grande de urinar, principalmente a partir dos 40 anos, cerca de 4, 5% já começa a ter alguns sintomas urinários. A urina começa a ficar mais fraca, começa a ter um pouquinho mais de dificuldade, aquela sensação de esvaziamento incompleto, e a pessoa começa a fazer aquela micção intermitente, que começa, para. Então, o tratamento clínico, ele é a principal opção no início para tratar esses pacientes, só que às vezes o tratamento clínico ele não resolve. Ou o paciente não responde, ou ele tem efeitos colaterais, ou ele não consegue comprar o medicamento. E aí existem algumas questões como essas que acaba tendo uma indicação cirúrgica. Ele tem que, ao invés de usar medicamentos, ele já tem algumas complicações da patologia em si, de agravamento da bexiga, da função da bexiga, do funcionamento dela, espessamento, formação de cálculo dentro da bexiga, espessamento da bexiga, divertículos nela, também sangramento, infecção urinária. Então existem fatores que têm que mudar o tratamento clínico para o tratamento cirúrgico. E aí que entra essa grande questão que eu estava explicando para vocês do diâmetro desse aparelho. Quando você faz uma cirurgia, aquela habitual, que ainda hoje é a cirurgia que mais realiza, que é a RTU, a ressecção transuretral da próstata, a conhecida raspagem da próstata, você utiliza um aparelho que tem um diâmetro grosso, que a gente usa de 26 frente. É a nossa calibragem, a gente utiliza essa denominação de frente. Quando você vai fazer a cirurgia do VOLEP, a enucleação da próstata endoscópica com esse laser, ou então o TULEP, é normal eu acabar utilizando um aparelho mais fino, que esse aparelho ele diminui dos 26 para o 24 frente, 22 frente ou até mesmo 20 frente. O objetivo disso é muito claro, é você diminuir o atrito que o aparelho vai ocasionar na uretra do paciente, então ele vai magoar menos, ele vai ter um menor atrito, ele vai ter uma menor fricção ali na uretra, vai fazer com que o paciente ele consiga ter uma melhor resposta a esse tipo de tratamento, porque simplesmente aquele aparelho não fica ali vamos dizer assim, raspando. Isso pode provocar estreitamento na uretra, sangramento, pode ser que um aparelho mais grosso, quando ele atravessa a uretra, cause um desconforto maior no pós-operatório. E exatamente por isso o pós-operatório acaba tendo um benefício, porque a pessoa fica com menor atrito, com menor desconforto na uretra. Então o resultado é que o paciente ele tenha uma alta mais precoce, geralmente em menos de 24 horas a pessoa vai embora para casa e sem aquela sonda que fica no pênis. Com 8, 9 dias, até 10 dias, a pessoa já começa a voltar às suas atividades, a dirigir, fazer um trabalho mais administrativo, tipo uma reunião, sentar numa mesa de escritório, ele já tem essa capacidade de fazer isso. Quando a pessoa urina, ela tem um menor desconforto, sangra menos, arde menos, então a micção fica mais forte, usa menos medicamento para dor também no pós-operatório. Então é muito importante vocês terem na cabeça que houve já uma mudança desse tipo de aparelho que passa pela uretra do paciente. Esse aparelho hoje em dia ele é mais fino, causa menos atrito. Sempre pergunte para o seu urologista qual o diâmetro desse aparelho, pois é muito importante, já que o diâmetro está intimamente relacionado com o desconforto que a pessoa vai sentir após a cirurgia. Me acompanhe aqui, se você gostou, dê um clique. Não se esqueça de você se inscrever no meu canal para que você receba as notificações dos próximos vídeos que eu vou postar aqui.
Até mais, a gente se encontra pelos vídeos.